A origem de Rio de Contas remonta ao século XVII. Mais ou menos em 1681, bandeirantes paulistas e mineiros estiveram por aqui, num local denominado posteriormente de Pouso dos Crioulos, onde encontraram negros mocambados, como eles diziam na época. O termo até é usado por eles, pelas pessoas que fizeram este registro, crioulos. Então, daí entendemos que seriam negros. Mocambados. O termo mocambados também não determina se eram negros fugidos ou se pessoas que nunca haviam sido escravizados. Recentemente, uma moradora de Rio de Contas, não nascida aqui, mas tendo acesso a detalhes do que conhecemos como história de Rio de Contas, criou uma história, uma versão de como poderia ter sido essa chegada desses negros aqui. A história se chama A História de Dandara e Kenderê, que ela pensou em personagens, um casal que teria naufragado em um navio e eles teriam subido o Rio de Contas, o rio mesmo, que desemboca lá em Itacaré, e chegado a esta região, dando origem a uma comunidade. Comunidade esta que poderia muito bem ter sido a que foi encontrada pelos bandeirantes, que vinham em demanda da cidade de Salvador, como é o termo usado no registro histórico, ou seja, procurando um caminho para a cidade de Salvador. Fixaram-se aqui, quer dizer, fizeram daqui um ponto de pouso para as viagens. Posteriormente, bandeirantes, aventureiros encontraram ouro no rio, chamado de ouro de aluvião, que é o nome que se dá ao ouro que é encontrado no leito dos rios. E aí, subindo a montanha, chegaram ao que hoje a gente chama de povoado, o distrito de Mato Grosso. E lá encontraram muito ouro. Sabendo da notícia, aventureiros de diversas partes do Brasil e do mundo vieram à nossa região, garimparam, tiraram muito ouro. Há uma lenda que diz que parte do ouro de Rio de Contas foi usada para reerguer a cidade de Lisboa quando houve um terremoto naquela cidade, na época que o Brasil era uma colônia de Portugal. Em 1724, o rei de Portugal mandou criar uma vila no local, sabendo de que havia uma população local e pessoas que vinham em busca do ouro, e ele queria um pouco também desse ouro, de forma legalizada. Então, criou-se uma vila no local onde hoje se encontra a cidade de Livramento, a vila de Nossa Senhora do Livramento das Minas do Rio de Contas. Mas, 20 anos depois, a vila foi transferida para um lugar mais alto, ou seja, aqui onde hoje é a sede de Rio de Contas, por conta de doenças que ocorriam por época das chuvas, que faziam com que o rio tivesse cheias, e levasse muita sujeira lá para baixo.
No registro eles falam em febres de mau caráter, febres ruins, né, que provocavam doenças. Então, a vila, depois de algum tempo, foi transferida para onde hoje nós estamos, na sede do município de Rio de Contas. Isso se deu em 1745, pouco mais de 20 anos depois da criação da primeira vila. E esta segunda vila veio a chamar-se Vila Nova de Nossa Senhora do Livramento das Minas do Rio de Contas. Na época, o nosso rio Brumado era chamado de Rio de Contas Pequeno. E para cá vieram, né, pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, dando origem a esta nossa querida Rio de Contas. Vale lembrar também que Rio de Contas foi uma cidade planejada, ou seja, o traçado das ruas, a construção da igreja e do atual fórum, não é, como a gente denomina, aquele prédio onde hoje funciona a Secretaria de Meio Ambiente e a de Turismo, era a Casa de Câmara e Cadeia, na época, juntamente com a igreja, essa nossa igreja matriz. Mas antes já haviam sido construídas outras igrejas, inclusive a atual igreja de Mato Grosso, que é mais antiga do que a nossa igreja do Santíssimo Sacramento aqui na Praça da Matriz Maestro Esaú Pinto. Enfim, esta é uma parte da nossa história, do começo da história de Rio de Contas. História esta que ainda precisa ser muito pesquisada. Temos muito acervo no Arquivo Público Municipal e eu espero que haja cada vez mais produções acadêmicas que nos contem como começou a nossa história.